Sonic Bad Guys número 4. A história começa com o Dr. Starline encurralado por seus ex-companheiros. Porém, com o poder do Trinúcleo, ele escapa com uma pirueta mortal e mede forças com Tumble, que fica espantado com a força do Starline energizado. Zavok tenta pegar o Doutor, mas ele escapa com o poder da velocidade do Trinúcleo. Mimic percebe que o Doutor tem uma versão melhorada do aparelho, e Zavok ordena que Tumble se junte a ele na caça do Starline, mas pede para Mimic ficar de guarda caso o Doutor volte. O Whisper fica pensando que faz sentido que o Doutor volte, já que ele precisa acessar o banco de dados para pegar o que precisa, e que ele pode fazer uma emboscada para Starline. Porém, logo ele muda de ideia e resolve tramar contra seus companheiros, já que Mimic os considera perigosos, e que se algum deles abrir o bico para o Eggman, as coisas já eram. Por isso ele usa o computador para dedurar os seus companheiros para o Eggman, e torcer que eles se matem. Agora ele está livre e vai fazer uma visita para o Whisper. Enquanto isso, o Dr. Eggman recebe uma mensagem do Warbot, onde o robô conta para o seu mestre que aquele alerta era falso e que Zavok está invadindo a sua base. Eggman dá meia volta e para o local. Enquanto isso, Starline está sendo perseguido por Ruff, porém o Doutor consegue dar uma surra no Ruff usando sua toxina de paralisia. Só que mesmo machucado, ele grita para avisar os seus companheiros que ele achou Starline. Zavok procura Starline e fica provocando, dizendo que ele não precisava descartar seus companheiros e que ele não é digno de ser o sucessor do Eggman. Porém, percebe que na verdade, juntando isso e o seu senso de orgulho, na verdade o Starline é igual ao Eggman nesse sentido. Enquanto isso, Starline fica bem escondido e espera ele ir embora. Dr. Starline começa a refletir, dizendo que Zavok está certo, pois ele dedicou sua vida para ser igual ao Eggman. Mesmo que suas metodologias sejam diferentes, ele se deixou influenciar e deixou a rixa que ele tem com Zavok cegar, do mesmo jeito que o Dr. Eggman fica distraído com a rixa que ele tem com o Sonic. Embora o Starline perceba que ele se tornou tudo aquilo que criticou em seu ídolo, não é hora de autopiedade. No caminho ele encontra Tumble e acaba paralisando ele também. Starline volta para o centro do controle, mas com medo de ser emboscado pelo Mimic, já que ele escutou o Zavok ordenando ele para ficar de guarda. Porém, logo ele percebe que não é só o Mimic que não está lá, mas ele mudou o plano do Starline contra ele mesmo, e o Eggman logo vai estar lá. Por isso, Starline rapidamente deleta sua base Sigma do banco de dados, aquela mesma que ele tentou invadir na primeira parte. Mudou os registros e atualizou os sistemas de defesa para proteger ele. Com tudo isso feito, ele logo cai fora dali antes que o Eggman chegue. Zavok encontra os dois irmãos gambás caídos no chão. Ele pede para eles se levantarem, mas não consegue, pois estão envenenados. Zavok ordena que usem seus aparelhos para remover o veneno, mas os aparelhos não estão carregados. Com isso, Zavok fica furioso com os dois e os deixa para trás. Carregando uns aos outros, eles saem de lá dizendo que não precisam de ninguém, só de um ao outro. Zavok volta à base do computador, pedindo para Mimic procurar Starline, mas ele não está ali. Quando Zavok vai usar o computador, Eggman aparece chamando ele para a briga. Zavok fica se perguntando o que fez a armadilha, foi o Mimic ou Starline, mas isso não importa. Zavok fala para Eggman que a concha cacofônica foi perdida e por isso o Eggman não tem como controlar o Zavok. Mas Eggman fala que ele vai vaporizar o Zavok e não controlar. Zavok pergunta se o Eggman iria destruir uma instalação crucial, mas o Eggman não liga, pois ele pode sempre reconstruir, e é melhor para ele já atacar à distância que o Zavok não vai poder controlar os seus robôs, com os poderes dele.
mas o Zet usa suas defesas da fortaleza para lutar contra o Eggman. Eggman está sendo atingido. Mimic pegou o canhão e vai cair fora dali. Gruff e Tumble ficam felizes que caíram fora na hora certa, e Starline olha para baixo com um certo desconforto. Eggman fica bravo e manda seus robôs destruírem tudo. Zavok vê que a coisa está ficando feia e usa o poder do seu núcleo para resistir os destroços. Eggman, vendo que tudo foi destruído, vê que é hora de partir, e quando ele se vai, Zavok se levanta. Porém, ele está muito machucado a ponto de nem conseguir se levantar. Por isso ele controla um robô do Eggman e, para ajudá-lo a se mover até que se cure, encontre seu bando e tenha sua vingança. Mais tarde, do QG do Eggman, Orbot está dando um relatório dizendo que não havia sinal do Zavok. Eggman fica descontente porque Zavok está à solta, sem falar que ele não acha que é só o Zavok que invadiu as suas fábricas, pois ele não é o tipo que sabe como utilizar tecnologia e não teria como ele saber onde estavam as fábricas. Por isso, Eggman acha que ele tinha alguém mais envolvido na história. Enquanto isso, na fábrica Sigma, que agora é a base do Starline, ele está andando feliz por ter conseguido seus objetivos. Em seus pensamentos, Starline reflete que antes ele queria atenção e a aprovação do Eggman, mas agora questiona o porquê apoiar uma pessoa que é tão responsável em manter o status quo quanto o Sonic. Agora ele não quer mais conquistar o mundo para se provar para o Eggman, e sim para se provar para si mesmo e ser um substituto superior ao Eggman. Fim.